Seja bem-vindo a mais um episódio do Humanamente, essa série especial que está tratando de diversos transtornos mentais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o transtorno de personalidade borderline. Para nos acompanhar nessa entrevista, nós vamos conversar com a psicóloga clínica, doutora Viviana Madison. Muito bem-vinda, obrigado pela participação. Vamos direto então para o simples, né? Quais são os sintomas do transtorno? O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno onde a pessoa tem uma estrutura psíquica psicótica. Essa pessoa, ela apresenta como algum dos sintomas, impulsividade, falta de noção de limite. Sabe aquele momento assim que você pensa, eu não vou fazer isso porque a consequência pode me trazer tal coisa? Essa pessoa muitas vezes não tem. Então essa impulsividade, ela vem de uma forma assim, grandiosa. Quando a pessoa age conforme o desejo, ela não passa por esse filtro, ela simplesmente reage. Então, às vezes, assim, sei lá, quando você está no trânsito, você está pé da vida com a pessoa da frente, às vezes você tem vontade de descer do carro e, de repente, brigar com a pessoa. Mas você pensa, não, se eu fizer isso, eu posso, de repente, ser preso, posso ser, de repente, apanhar, de repente, gerar uma briga desnecessária, então eu vou ficar quieto. Quem é borderline, se muitas vezes ele tem esse impulso, ele vai. E depois arca com as consequências disso. Então, assim, um dos limites, né, eu acho que é interessante do borderline é essa questão da impulsividade, que é muito marcante. Muito marcante. E aí tem muitas personalidades conhecidas, né, que tem diagnóstico borderline ou se suspeita que se tem o diagnóstico borderline. Até tem um livro que eu gosto muito, que é de uma psiquiatra chamada Ana Beatriz da Silva Barbosa, que se chama Mentes que Amam Demais, um Jeito Borderline de Ser. E ela traz esses exemplos. Então, por exemplo, uma personalidade que ela traz, que tem características de borderline, que já faleceu, é a Amy Winehouse. Ela é uma clássica, assim, que se percebe que a vida dela é 8,80 em questões de segundos. E muitas vezes, assim, o borderline se confunde com o bipolar. Qual que é a diferença? Porque o bipolar, ele também tem oscilação de humor. Ele também tem, muitas vezes, essa intensidade. Mas o bipolar, primeiro, a estrutura psíquica dele é diferente. Ele é neurótico. E segundo, ele, quando está, por exemplo, na fase maníaca, ele está na fase maníaca. Ele fica muito tempo, meses, 2, 3 meses. Quando ele está na fase depressiva, ele fica na fase depressiva. O borderline não. Ele vai de 8 a 80, assim, piscar de olhos ao longo do dia. Então é uma pessoa que, assim, até o nome já diz. Border é a margem da linha, ele está sempre no limiar, ele está ali naquele limite que assim ultrapassa muitas vezes. Para além da Amy Winehouse, se a gente for pensar assim no cotidiano, quais outros comportamentos que essas pessoas que têm esse transtorno podem ter? Eu acho que o mais característico é a parte comportamental de impulsividade. São pessoas que assim, facilmente usam drogas, facilmente se automutilam, tanto que é um diagnóstico que é relativamente difícil de fazer e começa a apresentar as características normalmente na fase da adolescência ou fase jovem adulto, e é aquela pessoa que experimenta tudo. Ela tem uma vida muitas vezes sexual intensa e descuidada, muitas vezes assim, de não usar preservativos, não ter aquele filtro, poxa, eu não vou me expor a tal circunstância. Então, é uma pessoa assim que ela é muito intensa. Acho que a palavra mais característica é essa. Ela vive assim, nos 8,80, num piscar de olhos no dia. E vive isso o tempo todo. E quais são as combinações de fatores que levam a esse transtorno? Esse transtorno tem a parte genética, né, fisiológica, e tem alguns teóricos que trazem que tem uma parte também ambiental, onde essa pessoa foi criada, influência familiar, mas isso assim é muito mais estudado e comprovado que tem fatores mais genéticos do que do meio ambiente, esse tipo de transtorno. Entendi. E como ele começa, em que momento da vida começa a se manifestar? Normalmente é na adolescência e na fase jovem e adulto. Tem casos, mas é muito raro na infância.
A partir de 12, 13 anos, que começam a passar todas as mudanças do corpo. Quando a gente está na adolescência, é aquela fase que a gente começa a sair da asa dos pais e começa a gerar independência e tomar decisões por a gente. Então é essa fase que, vamos dizer assim, o jovem começa a ter mais independência, é que começam a aparecer comportamentos que são muito nocivos. E é muito comum, quando não está estável e ainda não diagnosticado, ser recorrente casos de automutilação e tentativas de suicídios. Então, nessa fase da adolescência, quando aparece o transtorno, normalmente pode ser diagnosticado porque está aparecendo coisas assim, automutilação e assim, comportamentos muito nocivos. Nocivos para si e para o outro. Uhum. Você falou sobre, às vezes, confundirem com bipolaridade, mas que bipolaridade é um transtorno neurótico. Isso. E o borderline é um transtorno psicótico. Uma metáfora que eu gosto muito de usar, que eu acho bem pertinente, que assim, dentro da psicologia a gente separando essas duas estruturas psíquicas, e o neurótico, entre aspas, é como se fosse uma casa. A casa que ela foi construída certinho. Ela tem base, ela tem a coluna, elas têm as vigas, o telhado está em cima da casa, tem parede. Pode até ser que essa casa, às vezes assim, tem algum problema de infiltração que poderia ser melhorado, mas ela funciona. Ela é uma estrutura que ela está ali e está funcionando bem. O psicótico não, ele é uma casa muito engraçada. Ele às vezes não tem coluna, às vezes não tem viga, às vezes não tem encanamento, não tem água. Então é uma estrutura que ela é mais precária, entre aspas. E aí, muitas vezes, a medicação e a psicoterapia vem para transformar essa casa numa casa mais funcional, vamos dizer assim, mais estruturada. De modo geral, é muito, muito assertivo quando o borderline está em terapia e medicação, ele se tornar uma pessoa mais funcional e mais saudável. E, assim, é comum quando volta de novo todo o quadro. Então, até brinco, né, que é quase vitalício o tratamento do borderline, porque precisa desse acompanhamento. E muitas vezes o psicólogo, na psicoterapia, ele serve como ego auxiliar mesmo. O ego, dentro da psicologia, é aquela instância que faz a gente pensar, eu não vou fazer isso porque pode me causar aquilo. É esse intermediário, entre aspas, vamos dizer, talvez um juiz, entre aspas. E muitas vezes o psicoterapeuta, ele serve ali como um ego auxiliar, de falar, olha, se você fizer isso, quais são as consequências? O que isso pode te trazer de prejuízo? Será que esse tipo de circunstância que você está se expondo vai ser boa para você? Vai te fazer bem? E muitas vezes assim, a pessoa não tem o borderline não tem eu não vou fazer por quê? Ele simplesmente, estou com vontade, eu vou fazer. Você falou dos diferentes funcionamentos, né? Fez a metáfora aí da casa. Uhum. Que apesar de funcionar de uma maneira diferente do que a gente poderia chamar como convencional, funciona de uma maneira diferente. Sim. E faz parte da personalidade da pessoa. Sim. Nesse contexto, é possível dizer que esse transtorno deve ser curado ou tem um erro nessa palavra? Cura se parte do ponto de que é uma doença. Então é aquela coisa assim, por exemplo, eu estou gripada, eu tomo um remédio para curar a minha gripe. Esse é um transtorno, e até o nome é transtorno, não é doença, exatamente por isso, porque você consegue ter cuidados para minimizar essas oscilações, mas cura não é a palavra adequada. E pode, às vezes, até cair no erro de preconceitos, né? Que é aquela coisa, você é assim porque você não faz aquilo, você deveria fazer para você melhorar. E muitas vezes, assim, quando a pessoa está num surto, por exemplo, ela não tem essa noção, essa mesma percepção que a gente, quando está saudável, a gente tem. Na sua experiência, os seus pacientes sofrem bastante com esse preconceito que às vezes a gente acaba reproduzindo? Eles muitas vezes não percebem ou não ligam. Já tive alguns borderlines na clínica e assim,
eu até costumo brincar, né? Quando o borderline ele é mais velho, tá lá na casa dos 30 anos, ele já está mais estável, porque a adolescência, além de estar toda a transição do corpo, os hormônios estão a 1000, né? É uma fase que ela é muito difícil fisicamente falando, fora essa transição, né, de deixar de ser criança para ter independência e se tornar adulto. Então, quando esse borderline está na fase da adolescente, ele é muito mais intenso, muito mais difícil de ele ter essa adesão no tratamento. Então, ele transita dessas 880 muito mais facilmente e é muito mais intenso. Metaforicamente, imagina assim, uma vibração muito maior do que quando já está na fase adulta, que já está mais estável, pela própria condição física, né? Então, acho que é interessante ter esse olhar, porque, de modo geral, os pacientes que eu já tive, eu não ouvia queixa de as pessoas me julgam por. É meio, não tô nem aí, eu sou assim mesmo, e é meio caminhão e atropelando tudo, sabe? A gente falou então sobre o comportamento nessa fase da adolescência. Na fase adulta, como que é o comportamento com a pessoa com borderline? Ele tendencia a ser um pouco mais estável, entre aspas, porque normalmente ele já foi diagnosticado na adolescência, que a adolescência já foi uma fase super turbulenta, muito difícil, e ele já aprendeu o caminho das pedras. E normalmente o tratamento, assim, tanto na adolescência quanto na fase adulta, é remédio de estabilizador de humor e psicoterapia. Até o borderline, né, acho que é interessante ressaltar também sobre alguma das características, que o jeito de amar dele é muito intenso também. Até eu dei um exemplo há pouco, né, da Amy Winehouse, não sei se todo mundo lembra do caso dela, mas ela e o relacionamento afetivo dela era notícia, acho que quase todo dia, de algum escândalo, de alguma circunstância de agressividade, de violência, de coisas assim, amor e ódio, assim, sendo muito próximo o tempo todo. Também, né, dentro do livro da Ana Beatriz da Silva Barbosa, ela traz um exemplo de uma amiga dela, que quando terminou o namoro, ela queria visitar o ex-namorado, o namorado não quis recebê-la, ela simplesmente jogou o carro no portão. Então, assim, é aquela pessoa que é muito impulsiva, ela teve vontade e fez. Então, acho que é interessante também, né, voltando um pouco das características do borderline, essa questão também, o amor é muito intenso, é aquele amor quase, entre aspas, Romeu e Julieta, eu não posso existir sem você, se eu não tiver você na minha vida, eu posso me machucar, tirar a minha própria vida. Então é um amor muito intenso, sabe? Tanto que no livro, né, mentes que amam demais. E muitas vezes, assim, essa coisa, tudo bem ele não gostar mais de mim, eu me envolver com outro relacionamento, muitas vezes ele não faz essa conexão. É fim da vida, o fim do relacionamento. E o tratamento, então, de forma mais detalhada, como que é feito o processo? Junto com o psiquiatra, medicação, que normalmente entra com um estabilizador de humor, e às vezes o borderline ele não está apenas com transtorno de personalidade, às vezes ele pode estar com algum outro diagnóstico psiquiátrico junto, por exemplo, depressão, ansiedade. Então, o melhor para orientar a questão da medicação é um psiquiatra, e em conjunto com a psicoterapia. Aí o psicólogo também, muitas vezes, tem essa proximidade com o psiquiatra, de ajudar no diagnóstico, de orientar. Às vezes tem circunstância de o psicólogo precisar intervir com a família e de falar, olha, ou com o psiquiatra, olha, tem caso aí de risco de vida, precisa ter um olhar aí, uma intervenção mais incisiva, porque está em risco. Mas basicamente são esses 2 cuidados principais, psiquiatra e psicólogo. Muito obrigado, então, pelas informações, pela contribuição. Deu para entender muito bem sobre como funciona todo esse processo. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço esse momento. Agradeço poder estar aqui, precisando estar à disposição. Com certeza. Se tiver mais oportunidades, a gente te convida. Legal, obrigada. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Esse programa fica disponível no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais, @TV Univap. Até a próxima.